Oi, gente. Eu estou trazendo agora uma série de slides que eu vou explicar um pouquinho algumas características de força e trabalho para vocês, tá? Então, eu vou começar a falar sobre força. Então, força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Então, eu vou traduzir um pouquinho essa frase. A dinâmica é a parte da física que estuda as causas do movimento. Então, a força é justamente um desses agentes, tá? Então, o agente da dinâmica, que vai ser a força, ele pode colocar um corpo que estava em repouso, pode colocá-lo em movimento, ou pode um corpo em movimento ser colocado em repouso através da ação dessa força. Espero que tenha dado para entender até aí, né? Então, vou repetir. É o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração ou se deformar. Então, o que significa? O corpo pode começar a se mover ou ele pode se amassar, se deformar, né? A gente tem essa experiência da aplicação de força sobre vários corpos. E aí eu tenho um exemplo aqui. Uma pessoa está aplicando uma força sobre essa caixa e oposta a essa força que a pessoa está aplicando, surge uma força de atrito que é desempenhada pelo chão, pela superfície onde a caixa está apoiada. E quanto mais rugosa for essa superfície, maior será essa força de atrito e maior vai ser a dificuldade de mover essa caixa que a pessoa vai enfrentar, né? Então, espero que tenha dado para entender esse início aqui, ok? Bom, eu vou dar prosseguimento agora ao estudo da força, falando sobre as características básicas de uma força. Então, força em dinâmica difere do conceito de força do dia a dia. Então, a gente precisa ter alguns conhecimentos específicos de física, tá? Então, forças são grandezas vetoriais. O que significa isso? Que toda força eu preciso representar através de uma setinha, um vetor, tá? O nome correto é um vetor. Então, se tem o vetor, eu fico sabendo qual é o módulo, que é o valor, né, a intensidade, qual é a direção e qual é o sentido da aplicação dessa força. Então, por exemplo, se eu digo que uma força foi aplicada no corpo A, eu preciso desse vetor para saber o que aconteceu com esse corpo A. Se não houvesse esse vetor aqui, as pessoas poderiam ter várias interpretações. Ah, o corpo A subiu. Ah, o corpo A desceu. Não, nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque a força aplicada foi horizontal para a esquerda. Então, o corpo A se deslocou para a esquerda, ok? Então, vamos voltar aqui em cima. Então, existe o fruto da interação simultânea entre dois corpos. Então, o que seria isso? Vamos olhar aqui para baixo. Esses dois corpos, o corpo A e o corpo B, se chocaram. Se chocaram. Nesse momento, o que aconteceu? O corpo B aplicou uma força em A e o corpo A aplicou uma força em B. Então está escrito aqui, ó, força que A exerce em B deve ser desenhada em B. Então o que a gente vê aqui no corpo B? Um vetor escrito FA exerce em B. Então foi a força que esse objeto aqui aplicou, né, neste outro objeto aqui e vice-versa. E a força que B exerce em A deve ser desenhada em A. Então tá lá, força B exerce em A. Ficou claro?
Continuando a falar sobre força, eu trago aqui para vocês um pouco mais sobre a representação de uma força. Então, a gente tem alguns vetores aqui para mostrar que as forças são grandezas vetoriais e, por isso, representam-se por meio de vetores. Tá? Essa palavra é muito importante, não dá para esquecer, tá? Então, são exemplos de vetores força os seguintes. Então, eu posso ter uma força inclinada para cima à esquerda, tá? Eu não posso falar só à esquerda, porque ela não está exatamente na horizontal, ok? Eu posso colocar uma força 2, inclinada para cima à direita, ok? A descrição desses vetores seria assim. E a força 3, horizontal para a direita, ok? Tá bom assim? Então, a gente vai aprendendo a falar, a descrever esses vetores força. Bom, aqui tem uma figura com alguns tipos de força. Tipos de forças que vocês vão ouvir falar, vão analisar depois e até vão continuar estudando isso no ensino médio também, vai aparecer bastante esse tipo de informação. Então, os tipos de força aqui nessa figura são vários, ok? Então, existem diferentes tipos de força na natureza, tais como força gravitacional, força elétrica, força magnética, força nuclear forte e fraca. São diferentes, né? A força de atrito, que a gente falou ainda há pouco, e a força de empuxo. Essas são as mais conhecidas, tá? Forças que a gente já teve contato com elas de alguma forma durante a vida, ok? Agora, mais um pouquinho sobre a força de atrito. Então, aqui nessa figura, a gente tem um detalhe da força de atrito que ela aparece quando a superfície da caixa está apoiada no chão e esse chão tem uma superfície áspera, tá? Então, aqui nessa figura, está mostrando que a superfície não é lisa. E então, essa força de atrito, ela vai fazer resistência à força que está tentando mover a caixa, tá certo? Então, força de atrito é a força de fricção que surge quando tenta se mover um corpo em contato com outra superfície que possua rugosidade. Então, quanto maior a força de atrito, maior a resistência ao movimento, tá certo? Então, quando a gente precisa, por exemplo, numa pista de dança, uma pista de esqui, o atrito vai dificultar bastante o movimento, ok? Então, o atrito é necessário em algumas situações e ele é desnecessário em outras que vocês vão analisar à medida que for aprofundando esse assunto, tá bom? Eu quis trazer também para vocês um pouco mais de aprofundamento sobre força gravitacional. Então, aqui tem umas figuras falando, né, tem até expressões matemáticas para cálculo e que a gente não vai trabalhar por enquanto, mas dizem respeito a essa força gravitacional. E aí diz assim: também conhecida como força-peso, é o tipo de força que faz com que dois corpos que tenham massa atraiam-se mutuamente. A força-peso é responsável por nos manter presos à Terra e também pela órbita de todos os planetas em torno do Sol. Então, existe um campo, né, onde a força gravitacional atua. A força gravitacional ela é uma das forças chamada de força de campo, parecida com a força magnética, que também é uma força de campo, ok? Então, força gravitacional aí para vocês. Bom, e finalizando a parte de força, eu vou trazer para vocês o conceito de força resultante, que eu vou ler aqui um pedacinho e explicar. Então, está escrito assim: um sistema de forças é um conjunto de forças diferentes que agem em um corpo, com diferentes intensidades
direções e sentidos. Então, aqui nessa figura eu tenho um sistema de forças, ok? Seguindo. A força capaz de substituir todas as outras do sistema sem alterar os efeitos produzidos no corpo, como aceleração resultante, é a força resultante. Então, nessa segunda figura, eu tenho uma força resultante. O que a força resultante me diz? Ela me diz o valor total de todas as forças que estavam sendo aplicadas aqui. Ficou claro para vocês? Então, força resultante é assim que a gente calcula. Olha, força resultante vai ser igual à soma de todas as forças que estavam atuando naquele corpo anteriormente. Ficou claro? Então, força resultante substitui o sistema de forças. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, como eu disse no início, eu disse que eu ia falar sobre força e trabalho. Então, trabalho na física é o termo utilizado quando falamos no trabalho realizado por uma força. Então, a força precisa ser aplicada a um corpo, ok? Ou seja, o trabalho mecânico. Esse é o trabalho que a gente vai tratar aqui agora. O que seria o trabalho mecânico? Uma força aplicada em um corpo realiza um trabalho quando produz um deslocamento no corpo. Então, trabalho mecânico significa isso. O surgimento do movimento, né, ou o deslocamento do corpo através da aplicação de uma força. Então, eu tenho aqui uma moça que empurra um carrinho. Então, a força dela foi aplicada nesse carrinho e o carrinho teve um deslocamento. E aí a gente diz que neste caso aqui, força produziu trabalho. Tudo bem? Então, força que produz deslocamento realiza trabalho. Para fechar a nossa análise, eu vou pedir que vocês olhem, né, observem essa figura aqui do quadrinho que nós temos, o Cebolinha e o Cascão. Então, verifiquem aqui. Cebolinha está fazendo força e está tentando tirar o peso do chão. E continua, e continua. E aí eles viram de cabeça para baixo. O Cebolinha tirou o peso do chão? Não. E aí vem uma pergunta. Considerando o conceito de trabalho em física, Cebolinha realizou o trabalho? Sim ou não? Justifique. Eu sei que a gente não está com o exercício, né? Mas como seria essa resposta aqui para a gente? Sim ou não? Não, ele não realizou o trabalho. E por que ele não realizou o trabalho? Porque não houve o deslocamento. Ele fez força? Sim. Mas ele conseguiu tirar o peso do chão? Não. Então, Cebolinha não realizou o trabalho porque não tirou ou não levantou o peso do chão. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse assunto. Tem os exercícios da apostila que a professora depois vai corrigir com vocês, ok? Fiquem bem, um beijo para todos.